Está nos dando, agradecer a Deus Evandro, presbítero Léo, que Deus possa continuar abençoando a vida de cada um. Livro de Juízes, capítulo de número 13, versículo 1. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela senão Manoá. Capítulo 16, versículo de número 28, diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Até aqui, meus irmãos. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Por algumas vezes, nós vamos ver no livro de Juízes essa expressão: os filhos de Israel faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui nós podemos entender que os filhos de Israel cometeram alguns erros que não agradaram ao Senhor, e nós podemos aprender algumas lições com estes erros. A primeira vez que essa expressão aparece é no capítulo 2, versículo 11. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morre, e a sua geração passa, e uma nova geração se levanta. Porém, a Bíblia diz que essa geração, eles não conheciam ao Senhor, e eles também não conheciam as obras que o Senhor fazia. Aqui nós podemos aprender a primeira lição que os filhos de Israel cometeram e aplicar para as nossas vidas. Não tem como nós querermos servir a Deus sem conhecer a Deus. Não tem como nós querer servir ao Senhor sem nós termos um relacionamento íntimo com Deus. É a mesma coisa de nós queremos trabalhar na casa de alguém. Esta pessoa ela tem os seus jeitos de se vestir, a forma de passar a roupa, a comida que a pessoa mais gosta, e nós queremos prestar um serviço bom. E muitas das vezes nós queremos servir a Deus e não queremos conhecer ao Senhor. É quase impossível nós prestar um bom serviço ao Senhor sem conhecer. No capítulo de número 3, versículo 7, nós observamos que o Senhor decide provar
O Senhor poupou algumas nações para ver se o povo de Israel iria guardar os seus caminhos e os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Mas o povo de Israel vai habitar no meio de um povo que não servia a Deus. Então os filhos de Israel se relacionaram com as mulheres destes povos e começaram a servir os deuses dele. Aqui nós podemos aprender o segundo erro que os filhos de Israel cometeram. O segundo erro é você querer servir e andar com quem não serve. Não tem como nós querer servir ao Senhor e andar com pessoas que não servem ao Senhor. É diferente de você evangelizar uma pessoa que não serve a Deus e você querer andar com uma pessoa que não serve a Deus. É mais fácil uma pessoa do mundo tirar você da igreja do que você querer trazer para a igreja uma pessoa do mundo. Muitas das vezes nas nossas vidas nós cometemos este erro. Queremos servir ao Senhor, porém queremos andar com pessoas que não servem a Deus. No capítulo 3 ainda, nós podemos observar que toda vez que um líder morria, os filhos de Israel tornaram a fazer aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Nós podemos observar, meus irmãos, que os filhos de Israel, eles não queriam na verdade servir a Deus, eles estavam servindo ao homem. E aqui é o terceiro erro que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos servir ao homem e deixamos de servir a Deus. Muitas das vezes nós procuramos agradar ao pastor e muitas das vezes quando nós estamos no lado de fora, o pastor não está vendo, as nossas atitudes, elas não agradam a Deus. Que nós possamos se policiar com este terceiro erro também. Mas, estudando o capítulo de número 13 de Juízes, a Bíblia vai falar de um homem chamado Manoá. A Bíblia diz que a sua mulher ela era estéril, ou seja, ela não poderia gerar, ela não podia ter filhos. A Bíblia diz que um anjo aparece a essa mulher e diz a ela: olha, o seu estado atual você não pode gerar, porém você irá gerar amanhã. A Bíblia nos diz então que o anjo começa a dar algumas instruções a essa mulher, dizendo que ela não poderia beber vinho, também dizendo que ela não poderia beber bebida forte e nem comer coisa imunda. A Bíblia nos diz então que essa mulher ela vai falar para o seu esposo. Ela chega no seu esposo e diz: um homem de Deus veio a mim dizendo estas palavras, que eu iria gerar e que o menino que eu iria gerar seria nascido de Deus, ou seja, separado para Deus. A Bíblia também nos diz que ela não pergunta o nome do anjo e nem de onde ele viria. Só que o que me chama a atenção, meus irmãos, é a atitude de Manoá. A Bíblia diz então que Manoá, ele ora ao Senhor instantaneamente e diz: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O cenário aqui, meus irmãos, Manoá, ele se encontra desesperado. Aqui Manoá, meus irmãos, ele não sabe o que ele há de fazer com o menino que há de nascer. Aqui eu já posso aprender uma lição. A lição que eu posso aprender é que Deus nunca te entregará um propósito sem te dar as instruções. Muitas das vezes nós se preocupamos com aquilo que o Senhor depositou nas nossas mãos. Muitas das vezes nós se desesperamos com aquilo que o Senhor depositou e confiou nas nossas mãos. Muitas das vezes nós somos pegos pela despreparação. Muitas das vezes nós se sentimos insuficientes. Muitas das vezes nós se sentimos incapazes. Mas deixa eu liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus nunca te entregará um projeto sem te dar os recursos e as instruções. Certa vez eu tinha medo de pregar e corria. Toda vez que eu recebia um convite, eu falava que eu não ia pregar. Certa vez um homem de Deus me deu uma instrução que aquilo mudou totalmente a minha forma de pensar.
ele falou as seguintes palavras: pare de abortar aquilo que Deus te entregou. A mãe, ela aborta a criança por quê? Porque ela se sente incapaz de ser mãe. E muitas das vezes nós abortamos aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Aleluia. Muitas das vezes você tem um chamado, Deus ele te escolheu, Deus ele te chamou para uma obra, e muitas das vezes você está correndo. Muitas das vezes você está abortando aquilo que o Senhor confiou em tuas mãos. Aleluia. A Bíblia diz então que Manoá ele ora ao Senhor. Ele pede para que Deus mande novamente o homem de Deus que apareceu à sua esposa, para que ele os ensine o que eles deveriam fazer ao menino. Aqui nós podemos observar, meus irmãos, que Deus ele ouve a oração daqueles que buscam a sua direção. Aleluia. Muitas das vezes na nossa vida nós nos desesperamos justamente porque nós não pedimos a direção de Deus. Peça ao Senhor para que Ele te direcione, para que Ele te instrua no propósito, na promessa, no chamado que Ele estabeleceu na sua vida. Aquilo que o Senhor depositou em suas mãos não pode ser executado de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aquilo que o Senhor depositou nas suas mãos não pode ser executado de qualquer maneira. Muitas das vezes você recebeu o dom de Deus. Como você tem usado esse dom? Muitas das vezes o Senhor te chamou para louvar. Como você tem louvado ao Senhor? Muitas das vezes o Senhor te chamou para pregar. E como que você tem se dedicado para estar pregando a palavra do Senhor? Aquilo que Deus confiou em suas mãos não é para ser executado de qualquer maneira. Deus ele ouve e atende a oração daqueles que buscam a sua direção, as suas instruções e o seu ensino. Nós também podemos observar que Manoá ele começou a se preparar antes da promessa se cumprir. Muitas das vezes nós queremos se preparar quando a promessa chega na nossa vida. Só que Deus ele não prepara a bênção já está preparada. Deus ele prepara a sua vida. Antes da promessa se realizar em sua vida, esteja se preparando, para que quando ela chegar você esteja preparado. Glória a Deus, glória a Deus. Nós podemos observar então, a Bíblia nos diz que o Senhor ouve a oração de Manoá. Aparece a sua mulher novamente no campo. A Bíblia diz que ela vai correndo chamar o seu marido. Naquele momento, ele se levanta e vai à direção da sua esposa. E ele chega até o homem de Deus e pergunta: és tu aquele homem que apareceu a essa mulher? E a palavra do anjo é: eu sou. A primeira coisa que ele diz ao anjo: cumpra-se as suas palavras. Mas agora, nos diga, o que nós devemos fazer com o menino que há de nascer? Qual será o modo de serviço e o modo a qual o menino deve viver? E o anjo, ele diz a Manoá: de tudo quanto eu disse a sua mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, não comerá, nem vinho, nem bebida forte, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado. Então Manoá ele olha para o anjo e pede para que ele possa preparar um cabrito para o anjo. Porém Manoá não tinha ainda ciência, não sabia ainda que o homem de Deus ali era o próprio anjo do Senhor. Então o anjo olha para Manoá e diz: aleluia, glória a Deus. Porém o anjo disse a Manoá: ainda que te detenhas, ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, ofereça ao Senhor. A Bíblia diz então que Manoá ele oferece ali um holocausto ao Senhor. A Bíblia diz que o anjo ele sobe juntamente com a brasa, com a fumaça até o céu, e eles caem em terra.
Ali Manoá também diz a sua esposa: eu acho que nós iremos morrer. Por quê? Porque nós vimos a Deus. Porém a sua esposa, ela diz a ele: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto, a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir estas coisas. Aí a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Sansão nasceu, e a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor começou a impelir, para que para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Sansão agora está crescendo. Sansão, creio eu, que chega na fase da juventude, aquela fase das descobertas, aquela fase de nós pensarmos que nós sabemos tudo. A Bíblia nos diz então que Sansão ele desceu até Tímina, e lá Sansão ele avista uma mulher. Sansão chega agora aos seus pais e diz: eu fui até Tímina, e uma mulher a qual agradou os meus olhos, eu irei me casar com aquela mulher. Porém a Bíblia diz, meus irmãos, que os pais de Sansão contaram um conselho a Sansão. Os pais de Sansão olham para ele e dizem: não tem nenhuma mulher entre o nosso povo, a qual também poderia agradar aos teus olhos. Porém Sansão olha para os seus pais e diz: tomai-me esta, porque esta agrada aos meus olhos. Nós podemos aprender uma lição aqui, meus irmãos. Nem tudo que agrada aos teus olhos vai fazer bem à tua alma. Cuidado com o que os teus olhos desejam. A Bíblia nos diz que a candeia do nosso corpo são os nossos olhos. E se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos entregamos aos nossos desejos. Muitas das vezes aquilo que nós avistamos parece bom. Cuidado. Aquela porta de emprego parece boa. Cuidado. Vai fazer bem para a tua alma. Muitas das vezes nós deixamos e nos entregamos aos desejos dos nossos olhos. A Bíblia nos diz, meus irmãos, então, que desce Sansão agora, juntamente com seus pais, até Timná. E a Bíblia diz, meus irmãos, que no percurso a qual Sansão está descendo, a Bíblia nos diz que um leão vem em sua direção para o atacar. E aqui, meus irmãos, eu estive meditando e o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Porque a primeira coisa que eu estava refletindo: vinha não é lugar de leão. Sansão ele não poderia beber vinho, nem bebida forte. E Sansão estava indo por um caminho de vinha. Guarde uma palavra de Deus para a sua vida. Toda vez que você andar em caminhos que não agradam ao Senhor, você ficará vulnerável aos ataques do inimigo. Cuidado com os caminhos que você tem andado. Cuidado com os ambientes que você tem frequentado. Os caminhos que você tem andado têm agradado ao Senhor? A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o Espírito se apossou de Sansão ali. E ali Sansão ele mata aquele leão. Chega, os seus pais não entendem nada. Sansão agora vai até a cidade, conversa com a moça. Porém, depois de alguns dias, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que Sansão ele volta pelo mesmo caminho. Eu gostaria que você refletisse. Se você vai no caminho e você se depara com um leão, e amanhã você tem que voltar naquele caminho, você voltaria pelo mesmo caminho? Mas Sansão, ele volta pelo mesmo caminho.
Porém, a Bíblia nos diz que dentro da carcaça do leão havia um enxame de abelhas e havia mel. Sansão vai e toca no leão morto, pega aquele mel. Sansão, além de comer esse mel, ele dá aos seus pais. Só que aqui eu posso observar algo, meus irmãos, que Sansão ele vence o leão vivo, mas Sansão ele perde o leão morto. O leão morto aqui simboliza o passado de Sansão. Muitas das vezes, meus irmãos, nós vivemos tocando no nosso passado. Deus ele já nos livrou do nosso passado e muitas das vezes nós ficamos voltando para o nosso passado. E a estratégia do inimigo é usar o teu passado para te vencer. Existem pessoas que estão deixando de viver a promessa de Deus porque estão olhando e tocando no seu passado. Enquanto você estiver preso no seu passado, você não irá desfrutar daquilo que Deus preparou para a sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu estava com a Ana, a gente estava indo buscar algo para a gente se alimentar no almoço, e no carro o Senhor falou algo ao meu coração. Eu meditando nessa palavra, o Senhor falou: pare de abrir feridas que já estão fechadas. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma ferida, meus irmãos, ela só irá lhe causar dor se você ficar tocando nela. Muitas das vezes nós vivemos tocando no nosso passado. Eu não sei e não conheço o passado de ninguém aqui. Eu conheço o meu passado. Cada um de nós temos um passado. Alguns sofreram traumas na sua infância, na sua adolescência. Alguns sofreram muito. E a estratégia do inimigo é justamente ficar lançando o seu passado no seu rosto. O leão morto, meus irmãos, nós devemos enterrar o leão. Aqui o leão simboliza o passado de Sansão. Sansão ele tocou no leão porque ele avistou o leão. E muitas das vezes o inimigo tem lançado o nosso passado em nosso rosto. Muitas das vezes nós deixamos ser vencido pelo nosso passado. Sansão ele poderia se desviar daquele caminho. Porém, Sansão ele volta pelo mesmo caminho. E aqui nós podemos aprender uma lição. Se desvie de caminhos que não agradam ao Senhor. Não brinque com aquilo que Deus confiou em suas mãos. Sansão poderia desviar-se daquele caminho, mas Sansão optou por voltar pelo mesmo caminho. Pare de insistir naquilo que não agrada ao Senhor. Aleluia. Se eu pudesse dar um nome para esse caminho, eu daria o nome do caminho da desobediência. Muitas das vezes nós insistimos em caminhos que não agradam ao Senhor e acabamos brincando com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Toda vez que você procura andar em caminhos que não agradam ao Senhor, você está vulnerável aos ataques do inimigo. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que agora Sansão ele vai até a moça e ali Sansão agora vai se casar com aquela moça. Eles preparam um banquete e ali Sansão ele festeja com aquele povo. Sansão agora oferece a eles um enigma para que eles revelassem aquele enigma. A Bíblia nos diz então que passam 3 dias e estes homens não descobrem o enigma de Sansão. Porém, quando chega no 7º dia, eles começam a persuadir a moça para que ela descobrisse o enigma de Sansão.
Então aquela moça começa a persuadir Sansão. Sansão agora, meus irmãos, revela a ela e ela revela aquelas pessoas. Então no sétimo dia, quando eles descobrem o enigma, eles dizem a Sansão. A Bíblia nos diz então, meus irmãos, que aquela moça, ela foi dada ao companheiro de Sansão. Depois de alguns dias, Sansão agora ele volta para ver a sua esposa, a sua mulher, e quando ele chega na porta, o seu sogro barra ele e diz que ele não iria ver a moça, porque ela foi dada ao seu companheiro. Sansão então, meus irmãos, vai se vingar. Sansão agora, ele pega 300 raposas e tomando, ele coloca tições, virou cauda a cauda e lhe pôs fogo no tição. A Bíblia nos diz que ali a seara dos teus inimigos pegou fogo. E eles então olham e perguntam: quem é que fez isso? Então eles revelam: foi Sansão, o genro do Timinique. E a Bíblia nos diz então que aqueles homens, eles matam a mulher e eles matam também o sogro de Sansão. E agora aqueles homens também querem se vingar de Sansão. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que aqueles homens, eles subiram e foram amarrar Sansão ali onde Sansão ele foi habitar também, em Etã. E quando Sansão está ali, meus irmãos, eles amarraram Sansão e trouxeram Sansão. A Bíblia nos diz, meus irmãos, também que Sansão, ele com uma queixada de jumento, ele mata 1000 homens. Depois disso, eu estou simplificando a história por conta do tempo, eu peço perdão aos irmãos. E Sansão, meus irmãos, ali, depois de matar aqueles homens, Sansão agora ele se apaixona por uma mulher chamada Dalila. Todos nós conhecemos essa história. É uma história bem conhecida. Porém, os seus inimigos acharam uma oportunidade para prender Sansão. E eles vão persuadir também Dalila para que ela descobrisse o segredo de Sansão, da onde que vinha a força de Sansão. Nós podemos aprender outra lição, meus irmãos, que nós nunca devemos revelar as nossas fragilidades a ninguém. Dalila queria descobrir a fragilidade de Sansão. Não revele a tua fraqueza a ninguém. Você não conhece a intenção da pessoa. Amanhã essa pessoa pode usar a tua fragilidade contra você. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Dalila, ela começa a perguntar a Sansão: como é que eu posso amarrá-lo? O que é que pode tomar as suas forças? Então Sansão ele começa a brincar com ela. Sansão ele mente a Dalila. A primeira vez, Sansão ele diz que se amarrasse ele com 7 vergas de vinho expresso, que ainda não estivessem secos, então enfraqueceria e ele seria como qualquer outro homem. Então ela vai e amarra Sansão. Porém, Sansão ele vai e se solta. Novamente, ela tenta mais uma vez. E ali Sansão ele revela que se amarrasse ele com cordas novas, ali também ele perderia suas forças. Ela tenta a segunda vez e Sansão ele se solta. A terceira vez, meus irmãos, Sansão diz que se amarrasse as suas tranças, ali ele perderia também as suas forças. Porém, a terceira vez, Sansão ele
soltar. Mas na quarta vez, meus irmãos, a Bíblia nos diz assim: então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em mim. Que consiste a tua força? Versículo 16, no capítulo 16: sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o teu coração. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que ali Sansão ele revela o seu segredo àquela moça. Aquela moça, ela chama alguém para raspar a cabeça de Sansão, e ela grita: os filisteus vêm aí, Sansão. Sansão, agora ele se levanta e ele diz: os filisteus vêm aí. E despertou-se do sono e disse: sairei antes esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Aqui, meus irmãos, Dalila, ela descobriu o segredo de Sansão. Porém, Sansão ele não perde a sua força quando eles cortam o cabelo de Sansão. Sansão ele perde as suas forças quando Dalila rouba o coração de Sansão. O inimigo rouba as suas forças se antes ele conquistar o seu coração. Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Existem 4 passos para você guardar o seu coração. De tudo que eu estou pregando aqui, se você puder guardar pelo menos isso, eu creio que Deus irá fazer uma obra linda na sua vida. Glória a Deus, aleluia. O primeiro passo é você ocupar sua mente com coisas que te edificam. Aleluia. Muitas das vezes nós passamos horas e horas no celular, conversando conversas que não nos edificam. E muitas das vezes nós não guardamos o nosso coração. Então a primeira coisa, ocupa a sua mente com coisas que te edificam. Segunda coisa, policia aquilo que você fala. A Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Tome cuidado com aquilo que você declara na sua vida. A tua mente, ela ouve tudo aquilo que você fala. Ela não sabe se é brincadeira, ela não sabe se você está falando sério, porém ela está capturando tudo aquilo que você está dizendo. A terceira coisa, policie aquilo que você ouve. Muitas das vezes nós temos o hábito de ouvir todo mundo, mas existem certos assuntos que não nos edificam. Muitas das vezes existem assuntos que só nos causam mal. E ao invés da gente sair desses ambientes, parece que nós gostamos, parece que nós queremos ficar ali. Quarto conselho: observe quais pessoas você tem andado. Meus irmãos, eu creio que a influência ela conta bastante. Tem pessoas que falam: eu posso andar com quem for, eu não irei praticar aquilo que ele pratica. Mas eu creio, meus irmãos, que a influência ela nos influencia sim. E muitas das vezes nós devemos policiar os ambientes que nós estamos frequentando. Porém, Sansão, quando ele se levanta, ele diz: eu me livrarei como das outras vezes. E a Bíblia nos diz que Sansão, que o Espírito
já não estava mais com Sansão e ele nem sabia. Existem pessoas que já não têm a presença de Deus e nem sabem. Existem pessoas que ficam brincando com as coisas de Deus e o Espírito Santo já se retirou dele e ele nem sabe. Pensa que está forte, mas na verdade está fraco. Outra coisa, nunca atribua a você uma glória que não é sua. O coração de Sansão estava tão tomado que ele já não atribuía mais a glória a Deus. Sansão se esqueceu que as suas forças vinham do Senhor. E existem momentos que nós nos esquecemos que o dom que eu e você carrega foi o Senhor quem nos deu. Muitas das vezes, meus irmãos, nós atribuímos a nós uma glória que não é nossa. E aqui é o perigo, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. E o texto nos diz então, meus irmãos, que eles prendem Sansão, arrancam os olhos de Sansão. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Sansão ele é posto no moinho. Sansão ele era como se fosse um palhaço para eles rirem, para eles se divertirem. Só que a Bíblia nos diz que o cabelo de Sansão começou a crescer. A Bíblia também nos diz, meus irmãos, que aparece um homem. A Bíblia não revela o nome. A Bíblia também não revela quem era este homem. E este homem guia Sansão até as colunas do templo. Este homem, meus irmãos, eu creio que era o Espírito Santo. Muitas das vezes, meus irmãos, na nossa vida, quando nós estamos impossibilitados de seguir em frente, o Espírito Santo nos pega nas nossas mãos e ele nos guia até o caminho, até a direção certa que o Senhor quer para as nossas vidas. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que Sansão ele mata mais pessoas na sua morte do que em vida. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração. Glória a Deus, a oportunidade de glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Entender uma palavra, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando nosso irmão Evandro, que dirigiu o trabalho. Que Deus abençoe também o nosso irmão Dominic, que trouxe esta linda palavra aos nossos corações. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.